Hello class, good morning, how are you? Tudo bem, sétimo ano? God bless us and I hope we have a good class now from now, ok? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma boa aula a partir de agora. O tema de hoje que eu separei para a gente trabalhar é o modal can, affirmative, negative and interrogative form. Então, na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. É uma review class, uma revisão, vocês já tiveram esse conteúdo. E a base dele está lá no livro de vocês, nas páginas 28, 29 e 30. Se vocês quiserem depois dar uma consultada, é só ver que as explicações que eu passarei para vocês aqui estão lá no material. Então, antes de qualquer coisa, vamos sair um pouquinho de dentro da caixinha, né? Vamos pensar fora da caixa, analisar dentro de outras vertentes. Antes da gente falar do modal can, é importante a gente revisar o personal pronouns. Por quê? Porque todos os pronomes, eles aparecem junto com os verbos, com todos os tempos verbais e com todos os verbos modais que vocês vão aprender, inclusive com o modal can. Então, é só acompanhar essa tabelinha que a teacher preparou para vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui, vai acompanhando, ouvindo e já repetindo. E quem tiver dúvida, quem esquece o que significa, já deixa o caderno e o lápis de prontidão e já vai anotando. Por quê? Porque depois você vai precisar saber o que significa cada um. Então, na sequência, a gente tem I, you, he, she, it, we, you and they. Pronomes pessoais, eles substituem uma pessoa, um objeto, uma coisa ou um animal. Ele é usado no lugar do nome. Então, por exemplo, se você não quer falar Maria, você pode usar o pronome ela, she. Se você não quer falar João, você pode usar o pronome he, que significa ele. Então, novamente, I, you, he, she, it, we, you and they, que significa respectivamente eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. Vocês anotem, por favor, essa coluninha do jeito que tá aqui e coloca a tradução no caderninho de vocês também. Dado o uso do personal pronouns, quando que a gente usa e o que ele significa, a gente tem o modal can. Agora sim a gente pode falar especificamente do can. Então, essa definição aí também está no material de vocês. Can affirmative. Então, can na forma afirmativa. In English, we use the verb can to talk about abilities. Então, na língua inglesa, nós usamos o verbo can para falar de habilidades. Então, quando que eu vou usar o can? Quando eu quero expressar alguma habilidade, alguma condição de exercer alguma função ou realizar alguma tarefa. Exemplo, I can't swim. Eu tenho a condição de nadar. Eu sei como nadar. Eu posso realizar essa tarefa. My friends can play basketball. Eles sabem como jogar basquete. Então, os meus amigos, eles podem jogar basquete. O can, ele é traduzido como pode. Então, eu posso nadar e meus amigos podem jogar basquete. A gente tem, então, uma tradução para o can, que serve para expressar, para conversar de habilidades, condição de exercer algo. Perdão. O can, ele é utilizado, então, no afirmativo nessa sequência aqui. Tem o verbo modal, porém, antes do verbo modal, dá uma olhada aqui,
desse lado, a gente tem a coluna dos pronomes. Então, no afirmativo, como que eu vou usar? Sempre o pronome e depois o verbo can. Então, por exemplo, se eu quero falar eu posso, primeiro o pronome I, depois o verbo modal can. Você pode? You can. Ele pode? He can. Ela pode? She can. Ele pode ou ela, objetos e animais aqui. No caso, eu estou falando dos animais. It can. Nós podemos? We can. Vocês podem? You can. E eles ou elas podem? They can. Então, essa coluna aqui, junto com can, é importante anotar também. Só para vocês guardarem, eu vou repetir a pronúncia sem tantas pausas, tá? Então, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Na forma afirmativa, você usa do jeito que está sendo mostrado. Agora, a gente tem o can na forma negativa, cannot. Então, também vai aparecer o personal pronouns primeiro, para depois aparecer o cannot. Na negativa, então, você pode usar das duas formas. Forma longa, que é essa aqui, ó, cannot, e forma abreviada, que é essa aqui, can't. Então, ouvindo para você saber como pronuncia, tanto na forma longa quanto na forma abreviada. Cannot, can't, cannot, can't. Então, se você for pronunciar junto com os pronomes, quando você quiser falar eu não posso, I cannot, I can't. Você não pode, you cannot, you can't. Ele não pode, he cannot, he can't. Ela não pode, she cannot, she can't. Ele falando do gatinho ou ela falando do animalzinho. It cannot, it can't. Nós não podemos. We cannot, we can't. Vocês não podem. You cannot, you can't. Eles não podem. They cannot, they can't. Então, esse é o uso do can na forma negativa. E na forma interrogativa, a gente tem o quê? A gente também tem o uso do personal pronouns, que aparece aqui. Só que existe uma inversão, tá vendo aqui, ó? O can que estava desse lado trocou de lugar com o pronome. Então, ele veio aqui para frente. Significa que quando você vai perguntar, o personal pronoun, ele fica depois do verbo can. Então, ficaria como isso. Repeat. Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? Então, esse é o uso do can na forma interrogativa. Você inverte o lado dele. Então, nós temos aí no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Só para guardar um pouquinho, quando que eu vou usar o can no negativo e para fazer perguntas? Quando nós não temos a habilidade. Então, quando eu não sei fazer, quando eu não posso fazer, eu uso esse aqui, ó, can't. Ou então, cannot. Lembra do exemplo, ó? I can't swim. Eu não sei como nadar. Então, no afirmativo era I can't swim. No negativo é I can't swim. Eu não posso nadar. Mike can't speak Japanese.
O Mike, ele não pode falar japonês, ele não tem habilidade para falar japonês. The kids cannot play the piano. As crianças não podem tocar o piano. Então, a gente tem o uso do can na negativa para falar que não tem a habilidade de exercer alguma função, que não pode realizar alguma determinada tarefa. E o can na interrogativa? Para falar, para perguntar, sobre habilidades das pessoas. Então, nós usamos o can antes do sujeito. Ó. We use can before, essa palavrinha aqui, ó. Before the subject. Então, eu uso can antes do sujeito. Exemplo, can you swim? Yes, I can. No, I can't. Você pode nadar? Sim, eu posso. Não, eu não posso. Can Mike speak Japanese? Então, Mike é o sujeito. Lembra que eu falei? Você pode trocar por um pronome. No lugar de Mike, você pode usar o he. Então, no lugar do the kids, você pode usar o they. Então, para afirmar, eu falo Mike can. Para negar, eu falo Mike can't. E para perguntar, eu falo can Mike? Aí ficaria como? Can Mike speak Japanese? Yes, he can. No, he can't. Can the kids play any instruments? Yes, they can. No, they can't. Então, nota que o can não pode mudar quando nós usamos em terceira pessoa. Tanto faz se eu estiver falando do he, she, it. O can, ele não muda, ele vai ser sempre assim. No afirmativo vai ser can, no negativo vai ser can't. Então, se eu estou falando do he can't swim. Se eu estou falando dela, she, no caso aqui está sendo usado o nome, Paula can sing really well. Então, a gente tem no afirmativo, negativo e interrogativo. Essas três formas que nós aprendemos as articulações. Let's go to the exercise. Listening exercise. Então, exercício de escuta. Pega agora um caderno, uma folhinha, um lápis e uma borracha, porque nós vamos fazer um exercício de escuta. Escreva aí no topo do caderno. Exercício de escuta. Do jeito que a teacher colocou aqui, ó, listening exercise. Vocês vão enumerar de 1 a 10 e eu vou falar a sequência e você vai anotar aí. A sequência que eu falar. Então, eu vou falar tudo aleatório. Vou falar no positivo, no negativo, no interrogativo e você vai anotar aí o que você ouvir do 1 ao 10. Let's go! 1, 2, 3. I can. He can't. Can she? You cannot. Can they? It can. Can I? We cannot. You can. They cannot. Então, eu falei 10 sequências. Perdão, eu falei uma sequência com 10 pronúncias. Vocês anotaram aí de 1 a 10 e escreveram 10 pronúncias que a teacher falou. Então, esse foi o exercício de listen and write. Então, ouviu, anotou. Vocês vão tirar a fotinho e vão mandar para mim, claro. Por enquanto, então, a gente fica com essa atividade. Então, não é bye-bye, é see you soon. Para complementar essa tarefa, eu vou mandar para vocês mais um exercício. Então, a gente não vai finalizar aqui, a gente vai se ver
daqui a pouquinho na nossa atividade de escrita ou qualquer outra atividade dentro de qualquer outro ritmo que eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Então, see you soon. Deixa o exercício aí, deixa o caderno aí, tira a fotinho para mandar para mim e vai só conferir qual o exercício que ficou lá também na salinha de vocês para vocês realizarem, tá bom? See you soon.